Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à reunião semanal do PMO. Hoje, 13 de dezembro, fechamos a revisão 1 do PMO de dezembro e iniciamos, a partir de amanhã, a revisão 2 de dezembro. Nos aproximamos aí ao final de mais um ano. Como tradição, vamos fazer essa apresentação, se a reunião encontro será dividida em três grupos. No primeiro, abordaremos temas como hidrologia e meteorologia. No segundo, cargas e resultados mais semanais. E no último bloco, assuntos mais de curto prazo, formação diária. Para dar início a esse encontro, convido a Aline para falar um pouco para a gente sobre a previsão meteorológica. Aline, seja bem-vinda. Olá, boa tarde aos presentes. Eu peço só um instante para compartilhar a tela. Prontinho, acredito que todos já estejam vendo. Vou dar início, então, à apresentação. Primeiro, falando um pouco sobre o observado essa semana. Então, de destaque, a gente teve, principalmente ali no sul, então, no início da semana, a gente teve atuação de uma frente fria e também área de estabilidade no decorrer da semana. Por conta disso, os totais de precipitação foram mais elevados nas bacias do sul. Essa frente fria, ela se deslocou para o sudeste no decorrer da semana. Por conta disso, a gente também teve ocorrência de precipitação nas bacias do sudeste, também pancadas de chuva no centro-oeste e no norte. No entanto, para as bacias do sudeste e também para a região do centro-oeste e no norte, a anomalia de precipitação para essa semana ficou abaixo da média. Já para as bacias do sul, como eu comentei, os totais de precipitação ficaram elevados, ficaram apresentaram valores elevados, especialmente na bacia do Iguaçu, no Uruguai e na incremental UHE Itaipu. E esses valores ficaram acima da média da semana. Agora partindo para radiação, o comportamento dessa semana, diferente da semana anterior, teve essa redução teve, perdão, teve uma redução da radiação e, consequentemente, associada a um aumento da nebulosidade, se deu devido a essa ocorrência das chuvas, como eu comentei ali, especialmente ali na bacia do Iguaçu, na região do sul. Por conta disso, teve essa redução da radiação solar nessa região. Também associado teve um declínio de temperatura nas capitais do sul. Então, as capitais do sul para essa semana ficaram com valores em declínio em relação à semana anterior. Para a velocidade média do vento, tendo foco aqui para o Nordeste, o perfil do vento para as 2 semanas, tanto essa semana quanto ou olhando para a semana anterior, foram parecidos, só que o destaque é que para essa semana teve um favorecimento dos ventos, especialmente aí na parte do interior do Nordeste. Agora, já partindo para a previsão para a próxima semana operativa, pegando aí o intervalo do dia 14 para o dia 20, o que a gente tem de destaque dos sistemas meteorológicos é que a semana operativa vai começar com ocorrência de chuva nas bacias do sul, que estão associadas à área de estabilidade e uma frente fria. A frente fria ela já vai se deslocar no início da semana operativa para a região sudeste, por conta desse avanço da frente fria, ela vai favorecer a organização da precipitação no sudeste, no centro-oeste e no nordeste. Por conta desses sistemas que vão ocorrer na próxima semana, a gente vê os totais de precipitação um pouco diferentes dessa semana operativa que vem terminando, que é os totais de precipitação para a próxima semana, ficando mais elevados, com os maiores valores localizados nas bacias do Sudeste, na região Sudeste, especialmente aí no Creixo Montante a Três Marias, na Bacia do Grande e também no Paranaíba. Também tem ocorrência de precipitação mais elevada do que essa semana para a região do Norte, para as bacias do Norte, e uma redução da precipitação nas bacias do Sul. Agora, olhando para variáveis de temperatura, radiação solar e vento para a próxima semana, a gente tem uma elevação em Curitiba. No restante do país fica estável a temperatura, então o comportamento da temperatura na média para a próxima semana fica parecida com essa semana, com exceção aí de Curitiba.
radiação solar, ela deve apresentar um declínio em Minas Gerais, especificamente, por conta da nebulosidade e ocorrência de precipitação no decorrer da próxima semana, e também a eólica vai estar em declínio no Nordeste. Era isso que eu tinha para apresentar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu devolvo a palavra para o Tiago. Muito obrigada. Muito obrigado, Aline. Boa apresentação. Dando continuidade, eu convido a Érica para falar um pouquinho sobre a previsão hidrológica. Érica, Oi, seja bem-vinda. boa tarde, Thiago. Eu vou compartilhar a tela, um minutinho. Vocês já devem estar vendo, né? Vou seguir, então, com a previsão hidrológica na apresentação. Vou começar a previsão com o subsistema Sudeste. Aqui a gente pode ver que para o mês de dezembro, nessa revisão 2, a gente começa a previsão na MLT, com 100% da MLT, e a expectativa para os próximos dias é de ascensão. Olhando a média semanal, a gente também tem uma expectativa de aumento ao longo das próximas semanas. Para esse mês de dezembro, a previsão mensal é de 107% da MLT, o 30º maior do histórico de 94 anos. Olhando algumas bacias desse subsistema, na bacia do Grande, a gente começa a previsão com 74% e com uma recessão nas vazões. Mas na média semanal, a gente tem expectativa de aumento ao longo das próximas semanas previstas. Previsão mensal para dezembro é de 87% da MLT, o 39º menor do histórico de 94 anos. Na bacia do Rio Paranaíba, a gente começa nos primeiros dias de previsão com uma recessão. O início da previsão está com 67% da MLT, mas a gente tem um aumento bem significativo nas vazões nas próximas semanas. Previsão mensal fica próximo da média, 103%, o 36º maior. Na bacia do Paranapanema, a gente começa a previsão com vazões bem altas, a gente está com 359%, e a gente ainda tem expectativa de aumento nesses próximos dias, mas depois a gente tem uma diminuição bem expressiva da ENA nessa bacia. A previsão mensal para dezembro é de 191% da MLT, o 6º maior do histórico. Na bacia do Rio Paraná, a gente também tem expectativa de aumento nos próximos dias de previsão. A gente começa a previsão com 134% da MLT. E olhando a média semanal, a gente tem um aumento ao longo das semanas previstas. Previsão mensal para dezembro no Paraná é de 126% da MLT, o 17º maior do histórico. Seguindo para o subsistema sul, então, a gente começa a previsão com ENAs bem altas nesse subsistema, 410% da MLT, e a expectativa para as próximas semanas é de uma recessão bem expressiva. Previsão mensal para dezembro é de 212 da MLT, o 9º maior do histórico, de 94 anos. Olhando algumas bacias desse subsistema, a gente pode ver que as vazões, as ENAs nos subsistemas Iguaçu e Uruguai estão bem acima da média. Então, no subsistema Iguaçu, a gente começa a previsão com 565% da MLT. A previsão mensal é de 290, o 3º maior do histórico. A bacia do Uruguai, a gente começa com 246, e como a bacia do Iguaçu, a gente também tem uma diminuição bem significativa nas vazões, né? Como no subsistema. Previsão mensal é de 138% da MLT, o 22º maior do histórico. Na bacia do Rio Jacuí, a gente também tem uma diminuição nas vazões nos próximos dias. Previsão mensal é de 67% da MLT, então nessa bacia a gente está abaixo da média, o 43º menor do histórico. Seguindo para o subsistema Nordeste, a gente começa a previsão bem abaixo da média, com 65% da MLT. Nos primeiros dias de previsão, a gente tem recessão, mas a partir da segunda semana operativa, a gente tem uma recuperação das vazões nesse subsistema. Para o mês de dezembro, a previsão mensal é de 61% da MLT, o 21º menor do histórico. Passando para o subsistema norte, a gente começa a previsão com 65% da MLT e a expectativa é de aumento das vazões nas próximas semanas. Previsão mensal
mais próximo à média, com 92% da MLT, o 46º menor do histórico. A bacia do Rio Tocantins tem comportamento parecido com o do subsistema norte, então expectativa de aumento nas próximas semanas. A previsão mensal é de 96% da MLT. A gente começa as vazões mais baixas nessa bacia e o aumento mais expressivo, e ele fica posicionado no 41º maior do histórico. Seguindo para uma visão mais espacializada dessa previsão semanal, a gente pode ver vazões bem acima da média na região sul, então a bacia do Uruguai, do Iguaçu, a calha principal do Paraná estão acima da média, e a gente pode ver como destaque também vazões mais baixas na região nordeste, então São Francisco, Parnaíba, Jequitinhonha, estão abaixo de 80% da MLT. Seguindo para o acompanhamento das ENAs ao longo dos meses e nessa revisão, a gente consegue perceber um aumento expressivo das vazões de novembro para dezembro, principalmente no subsistema sudeste, mas em todos os subsistemas acontece esse aumento. Olhando especificamente para a evolução das revisões, da previsão ao longo das revisões nesse mês de dezembro. Nessa segunda revisão de agora, a gente tem um aumento em todos os subsistemas, mas mais expressivo no subsistema sul, com a revisão indo para 212% da MLT. Mas, de modo geral, também temos um aumento em todos os subsistemas, o Sudeste com 107% da MLT. Eu passo a palavra, Thiago, obrigada. Agradeço, Félix, pela apresentação, muito boa, parabéns. Para encerrar o primeiro bloco, eu convido a Maria para falar um pouco sobre a operação hidráulica. Maria, seja bem-vinda. Obrigada, Thiago. Bom dia a todos. Eu vou dar início aqui à apresentação. Boa tarde, na verdade. Bom, sobre a operação hidráulica dessa semana, a gente traz alguns destaques aqui. Em termos da operação em si, a gente não traz muitos destaques, né? O destaque que a gente vai pontuar é relativo à sala de acompanhamento da Bacia do Tocantins, que a gente teve ontem, né? Agora está acontecendo na sala do Paranapanema e a gente traz próxima semana, né? Quanto às demais reuniões aqui da ANA, que a gente está sempre participando e levando, né, a questão da operação dos reservatórios, a gente tem a maior parte das reuniões agendadas agora para o próximo ano, né? E apenas aqui na região sul, a gente tem ainda, próxima semana, no dia 18, a última sala desse ano. Bom, com relação ao que foi apresentado ontem na sala do Tocantins, o principal destaque da operação que a gente traz aqui é a evolução, né, do reservatório de Serra da Mesa. Então, a gente traz a perspectiva de cenários de vazão, né, a programação de defluência e os cenários resultantes do volume e da evolução no reservatório. A simulação apresentada ontem, ela ia até o final, né, mais ou menos o dia 20 de janeiro, né, e foram apresentados dois cenários de vazão, um cenário inferior, mais conservador, e um cenário com maior vazão média para o período, né? Então, as vazões variavam ali nesses próximos 45 dias, né? Entre 38% da média a 70% da média, né? E a política de defluência apresentada foi de 300 metros cúbicos por segundo em todo esse horizonte de simulação. Então, o principal resultado que a gente traz, né, que é a evolução, no caso, a recuperação do volume do reservatório de Serra da Mesa, a gente tem no cenário, né, de menor vazão, o cenário inferior, assim, praticamente um andar de lado, não vemos uma recuperação nesses próximos 45 dias, né, quase 2 meses. Então, o reservatório fecharia no período de simulação com 53,7%. E no cenário de maiores vazões, né, a gente vê uma leve recuperação, em torno de 4%. Lá no final do horizonte de simulação, o reservatório com aproximadamente 56,8%. Então, são cenários ali de recuperação ainda bastante tímidos, digamos assim, né? Mas, de maneira geral, com relação à operação hidráulica, essa era a principal informação que eu gostaria de apresentar, e eu te devolvo a palavra, Thiago. Bem rápido. Obrigada. Obrigado, Maria. Excelente apresentação.
Simples, mas direta. Com isso, concluímos aqui nosso primeiro bloco. Faremos um intervalo agora de 5 minutos. Voltaremos em breve. Abraço. Olá, pessoal. Boa tarde. Retornando aqui com o encontro semanal do PNO, vamos iniciar agora o segundo bloco. Para esse início, eu convido a Sofia para falar sobre a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Seja bem-vinda, Sofia. À vontade. Obrigada, Thiago. Peço licença para compartilhar aqui a minha tela. Todos conseguem ver minha tela? Sim, está certinho. Perfeito. Então, eu vou apresentar a previsão de carga para a programação diária da operação. Relembrando que nós estamos sobre o período de operação assistida do Prévio Carga D100. Iniciando aqui para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós tivemos uma boa semana de previsão. Nós tivemos aqui destaques para o dia 6 de dezembro e 7 de dezembro, que foram dias nos quais ocorreram contingências do Prévio Carga D100, e essas contingências foram principalmente decorrentes ali da indicação de elevação de temperatura nas capitais dessa região, e por isso foi feito um ajuste de carga para acompanhar essa elevação de temperatura. Para esse subsistema, nós tivemos 1,75% de desvios médios, sendo que desses 85% foram inferiores a 3%. Passando aqui para o subsistema sul, nós também tivemos uma semana com poucos pontos de contingência, sendo o principal aqui no dia 6, que assim como para o subsistema sudeste, ocorreu devido à indicação de elevação das temperaturas. Então, a gente teve aqui um ajuste do perfil de carga para acompanhar essa elevação. Em relação aos desvios, nós vemos aqui, principalmente em relação ao dia 8 de dezembro, que ocorreu devido à queda na temperatura, que a gente tem um desvio mais significativo. Para esse subsistema, nós tivemos uma média de desvios de 5,59%, sendo que desses 47% foram inferiores a 3%. Passando para o subsistema Nordeste, nós tivemos uma excelente semana de previsão. Para esse subsistema não foi necessária nenhuma contingência essa semana, e nós não tivemos nenhum desvio significativo, sendo que para esse subsistema essa semana nós tivemos um MAP de 1,47%. Desses desvios, 90% estavam inferiores a 3%. Finalizando aqui para o subsistema norte, nós tivemos uma semana de operação de previsão também, sem nenhuma contingência, sendo que para esse subsistema nós tivemos alguns dias com desvios mais significativos devido ao regime de precipitação que afeta um pouco a carga desse subsistema. Nós tivemos um MAP aqui de 3,35%, sendo que os desvios, 45% foram inferiores a 3%. Concluindo para o Sim, nós sabemos que o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e o subsistema Sul impactam diretamente aqui na previsão do Sim, refletindo aqui principalmente nas contingências mais significativas, que foram no dia 6 e no dia 7, devido a essa questão de elevação de temperaturas e necessidade de ajustar o perfil das cargas, e outras contingências pontuais foram feitas justamente para ajustar o perfil em alguns momentos do dia. Para o Sim, essa semana nós tivemos um MAP de 1,33%, sendo que desses desvios, 93% estavam inferiores a 3%. Passo a palavra para o Tiago e agradeço. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, Sofia. Excelente apresentação. Parabéns. Dando continuidade, para falar um pouco da previsão de carga para o PMO e a revisão semanal, eu convido a Geisa. Geisa, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Tiago. Vou compartilhar Boa minha tela. tarde. Já está aparecendo? Para mim ainda não. Está começando o compartilhamento. Agora foi. Perfeito. Pode continuar. Então, dando continuidade, vou falar da previsão de carga para a programação semanal da operação. Mas antes vou começar pelos destaques meteorológicos. Falando um pouco do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, na semana vigente, houve no início da semana operativa a entrada de uma frente fria na região sul, que caminhou em direção à região sudeste, e na região sul provocou quedas de temperaturas, enquanto, tanto na região sul quanto na sudeste, provocou precipitação nas duas regiões, aumento do acumulado de precipitação. Ainda assim,
Para a região sudeste, tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo apresentaram temperaturas em elevação, temperatura, alguns dias o Rio de Janeiro com temperaturas próximas aos 40 graus. Então, dentro das nossas expectativas na primeira revisão semanal, houve uns- um, um desvio com a nossa expectativa de temperatura no Rio de Janeiro. Passando agora para a perspectiva para a próxima semana operativa, também existe uma sinalização de chegada de frente fria na região sul, caminhando para que ela vai avançar para a região sudeste, e aí vai trazer um maior acumulado de precipitação quando comparado com a semana vigente nas capitais no Rio Grande do Sul, somente em Porto Alegre, mas nas capitais da região sudeste, em Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Belo Horizonte ainda tem uma previsão, uma expectativa de declínio das temperaturas, enquanto em Curitiba tem uma perspectiva de aumento de temperaturas. No caso da região centro-oeste, tem uma estabilidade tanto quanto a temperatura quanto a precipitação. Falando agora um pouco da região norte e nordeste, eh, na região norte e nordeste já tem alguns sistemas operativos, você tem uma estabilidade com relação tanto a temperaturas quanto a precipitação. No entanto, tanto na semana operativa vigente quanto na próxima, no caso da região nordeste, você tem uma perspectiva de precipitação semelhante à da semana atual, mas no caso da região norte, na semana vigente, houveram acumulados de precipitação um pouco superiores devido à ocorrência de precipitação ao longo de toda a semana, principalmente em Manaus. E para a próxima semana operativa, a expectativa é de manutenção desses acumulados de precipitação, e também com chuva ocorrendo, né, ao longo de toda a semana, tanto em Manaus quanto em Belém. Passando agora para a previsão de carga, revisão, né, da previsão de carga, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. A nossa expectativa de fechamento da carga da segunda semana operativa, ela apresentou um desvio de 2,5% com relação às nossas previsões, sendo a expectativa de fechamento de 47.692 megawatts médios. Na primeira revisão semanal, quando foram feitos os ajustes nas previsões da segunda semana operativa para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, já havia uma sinalização de elevação da temperatura, que foi considerada nas nossas previsões. No entanto, devido parcialmente, devido a temperaturas próximas dos 40 graus que foram alcançadas no Rio de Janeiro, a carga ela acabou respondendo de uma forma superior às nossas expectativas. Para a próxima semana operativa, a sinalização meteorológica é bastante semelhante à da segunda semana operativa. No entanto, não se esperam temperaturas tão elevadas, o alcance de temperaturas tão elevadas quanto ocorreu na segunda semana operativa. Então, foi realizado um ajuste das nossas previsões da terceira semana operativa de 1,6%, de forma a se aproximar não só do comportamento recente da carga, mas as sinalizações meteorológicas, passando agora essa previsão para 46.430 megawatts médios. Para a quarta e quinta semana operativa, as previsões elas foram ajustadas em 1%, de forma a manter a sazonalidade do período. Com isso, a previsão de carga de dezembro revista para o subsistema Sudeste Centro-Oeste apresenta um ajuste de 2,7% com relação às nossas previsões do PMO, sendo agora de 45.788 megawatts médios. Passando agora para o subsistema Sul, a nossa expectativa de fechamento da carga da segunda semana operativa no subsistema Sul, ele apresentou um desvio de menos 5,9% com relação às nossas previsões, sendo a expectativa de fechamento de 13.438 megawatts médios. Na primeira revisão semanal, existia a sinalização de entrada de frente fria, redução das temperaturas e aumento do acumulado de precipitação para a região sul, e as nossas
foi realizado um ajuste nas nossas previsões de menos 5,3%. No entanto, a carga ela acabou respondendo de forma mais intensa que esperado, então isso é muito parcialmente o motivo para o desvio de menos 5,9%. Na terceira semana operativa, as nossas previsões elas foram ajustadas em menos 9%, ah, devido ao fato você ter uma sinalização meteorológica muito semelhante à observada na segunda semana operativa, aí, ainda que em Curitiba a sinalização seja de uma elevação da temperatura, eh, as demais condições são bastante semelhantes e estar próximo uma semana que já está se aproximando do Natal. Com isso, as nossas previsões foram ajustadas em menos 9%. E também olhando o comportamento recente da carga da semana anterior. Para as demais semanas operativas, as previsões não foram ajustadas nem para a quarta nem para a quinta semana, por não existir uma sinalização meteorológica ainda clara e devido à carga desse subsistema ela ser um pouco mais volátil. Com isso, a previsão de carga revista para dezembro para o subsistema sul apresenta um ajuste de menos 5% com relação às nossas previsões do PMO, sendo agora a previsão de 3.771 megawatts médios. Passando agora para o subsistema Nordeste, a carga do subsistema Nordeste ela vem semanalmente bem ajustada, sendo a nossa expectativa de fechamento com um desvio de somente 1,2%, essa expectativa de fechamento de 3.974 megawatts médios. Como não existe nenhuma sinalização meteorológica propicie alteração nas nossas previsões de carga, as previsões para a terceira semana operativa e as demais 2 semanas operativas do mês de dezembro foram mantidas. Com isso, a previsão de carga de dezembro revista para o subsistema Nordeste apresenta um ajuste de somente 0,4% com relação às nossas previsões do PMO de dezembro, sendo agora a nova previsão de 3.644 megawatts médios. Passando para o subsistema norte, a nossa expectativa de fechamento da segunda semana operativa apresentou um desvio de menos 4,5% com relação às nossas previsões, sendo a expectativa de fechamento de 7.827 megawatts médios. Então, a carga desse subsistema norte ela vem se comportando, eh, as nossas previsões vêm apresentando um ajuste relativamente bom, e nas últimas semanas as cargas estiveram em patamares sempre superiores aos 8.000 megawatts médios, então, ainda que existisse uma sinalização de aumento de acumulado de precipitação, que é típico para essa época do ano, não foram feitos ajustes na primeira revisão, não se sentiu a necessidade, no entanto, devido ao acumulado de precipitação e à ocorrência de chuvas ao longo de toda a semana, a carga ela acabou respondendo a esse comportamento mais do que esperado. Então, nossa expectativa de fechamento da segunda semana é de 7.827 megawatts médios. Para a terceira semana operativa, o comportamento da sinalização meteorológica é bastante parecida à observada na segunda semana operativa. Então, as nossas previsões elas foram ajustadas de forma a se aproximar da carga, do comportamento recente da carga e também a atender a sinalização meteorológica. Então, foi realizado um ajuste nas nossas previsões de menos 3,2%, passando a previsão para a terceira semana operativa a ser 7.889 megawatts médios. Com isso, a previsão de carga de dezembro revista para o subsistema norte apresenta um ajuste de menos 2,8% com relação às nossas previsões do PMO, sendo agora a previsão para o subsistema norte em dezembro de 7.914 megawatts médios. Finalizando com o sistema interligado nacional, a nossa expectativa de fechamento da carga na segunda semana operativa, ela acabou vendo bem ajustada, com um desvio de somente 0,1%, devido ao fato do desvio do subsistema Sudeste Centro-Oeste ter sido, de certa forma, compensado pelo comportamento do subsistema Sul, que são os 2 subsistemas mais relevantes, sendo a expectativa de fechamento de 82.931 megawatts médios.
O ajuste das previsões da terceira semana operativa é de menos 1,1%. Esse ajuste é fortemente impactado pelo ajuste das previsões do subsistema Sul, sendo então a nova previsão para a terceira semana operativa de 81.727 megawatts médios. Com isso, para as demais semanas operativas, a quarta e quinta semana operativa, tem ajustes mais suaves de 0,3% e 0,2%, respectivamente, impactado pelos ajustes realizados essencialmente no subsistema Sudeste-Centro-Oeste. Com isso, a previsão de carga de dezembro revista para o Sistema Interligado Nacional apresenta um ajuste de 0,4% com relação às nossas previsões do PMO, sendo agora a nova previsão de 81.117 megawatts médios. Isso era tudo que eu tinha para apresentar. Eu fico à disposição para responder dúvidas e questionamentos e passo a palavra para o Tiago. Obrigado, Geis. Excelente prestação. Bem explicado para a carga. Dando continuidade, eu convido agora o Josué para falar um pouco sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Josué, seja bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos e todas. A minha tela já está compartilhada aí, certinho? Sim, já vejo sua tela. Tá, Pode joia, continuar. obrigado. Obrigado. Então, dando continuidade aqui, vamos apresentar os principais destaques em relação aos limites elétricos, né, com impacto na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas, tá? Alguns desses desligamentos, já fazendo uma pequena observação, já estão em execução, como é o caso aqui do Banco Série de Imperatriz, tá? Banco 5, que está ocorrendo desde o dia 11 de junho e termina na previsão prevista aí para 17 horas do dia 28 de fevereiro de 25. Durante esse serviço, teremos restrições de 100 MB nos limites do FNS e do somatório FNS mais FNES para perda do bipolo, como também teremos redução de 100 MB nos limites do FNS mais FNES em relação ao previsto para o fluxo norte de Xingu, tá joia? Também um serviço aí que já está em execução, desde o dia 3 do 12, o desligamento do banco série 4 de Colinas vai até as 17 horas do dia 10 de janeiro, tá, de 25. E aí, durante a realização do serviço, os fluxos de Colinas Miracema e Miracema Colinas, né, nos dois sentidos, vai ficar restrito a 2.600 megawatts, tá? Já agora teremos aí restrições nos bipolos Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio, de 3 a 5 do dia 14, para ativar a ação de rampback do novo CEP, né, da interligação Norte, Nordeste, Sudeste, tá? Então, durante os serviços, teremos restrição no FNS em 2.000 e o FNES em 6.500. Também aí no dia 14 do 12, sábado, de 7 às 17, teremos desligamento de barra em Gibués 2500 kV. E aí, durante o serviço, a realização do desligamento da barra, teremos restrições no fluxo Nordeste e Norte em 5.200 e o Nordeste e Sudeste em 6.500. Banco série de Gurupi vai ficar desligado aí de 7h45 às 12h15 do dia 15, domingo. E durante o serviço teremos algumas restrições, entre elas, né, FNS 2.800, FNES 7.000 e aquela redução dos limites do somatório, né, tanto para a perda do bipolo Xingu quanto para o FNXG, nos valores aí de 500 megawatts nos dois casos. Desligamento de Imperatriz Colina, circuito 1 500 kV, a partir das 22 horas até as 7 do dia 16 do 12, né, começando no dia 16 do 12, indo até o 18 do 12, né. Então, aí, durante o serviço, teremos restrições que limitam, adicionam, né, redução nos limites do FNS e FNS mais FNES para a perda do bipolo de Xingu e também os limites do FNS mais FNES em relação ao fluxo norte Xingu em 200 MB, tá? Polo 3 do bipolo 2 do Madeira vai ficar desligado de 15 às 16 horas do domingo e durante o desligamento do polo, ficaremos com restrição no FNS em 4.000 e o somatório FNS mais FNES em 8.000. Serviço de longa duração, né, desde 28 de junho, temos os desligamentos dos bancos capacitores do 765 kV, de Foz do Iguaçu e Vaiporã, Foz Itaberá e Foz Tijuco. E durante os desligamentos, né, a gente tem aquela relação de restrição
do RSE, a depender do número de máquinas no Itaipu 60 Hz, tá? Para um número inferior a 5 máquinas, a gente tem uma redução de RSE de até 1.200 MB, e aí, caso o número de máquinas em Itaipu 60 esteja igual ou superior a 5, né? Essa redução já cai para 600 MB apenas. Desligamento de compensador de Araraquara. 2. Durante esse desligamento, que começa às 0 horas do dia 12 e vai até às 17 do dia 21 do 12, sábado, a gente adota as restrições de limites no RSE e no RSUL, tá? Sendo respectivamente 500 megawatts e 300. Durante o desligamento do 765 Itaberá-Tijuca, circuito 2, de 5 horas do dia 14 até as 23 horas do dia 16, segunda-feira, a gente reduz 2.500 nos limites de RSE e 500 nos limites de RSUL. Dando continuidade com o desligamento de Ivaiporã e Itaberá, circuito 1, de 7h30 do dia 17 até as 9 do dia 18, quarta-feira, a gente reduz também os limites de RSE e RSUL em 2.000 MB e 500 aí, respectivamente, tá? Acredito que com isso eu termino minha apresentação, fico à disposição para qualquer dúvida. Passo a palavra para você, Thiago. Obrigado. Muito obrigado, José. Boa apresentação. Parabéns. Com isso, concluímos aqui o nosso segundo bloco da reunião semanal. Faremos mais um intervalo agora de 5 minutos e voltamos em breve. Até mais. Novamente, boa tarde a todos. Vamos agora dar continuidade ao terceiro e último bloco desse encontro semanal do PMO. E agora, para falar um pouco mais de resultados e intervenções de curto prazo, eu convido o Gabriel Malta para falar sobre as intervenções energéticas relevantes e também dando continuidade aos resultados do PMO da revisão 2 de dezembro. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Eu vou começar pelas intervenções energéticas relevantes para essa semana, sendo que o critério de relevância são intervenção em UGs que alterem o limite sistêmico ou de grande porte. Então, no Sudeste e Centro-Oeste, temos na UHE embarcação, teste de Black Start na usina programado para amanhã. Em Porto Primavera, manutenção preventiva na máquina 5 no período de 16 a 20 de dezembro. Em Cachoeira Dourada, serviço na máquina 9 do dia 14 a 16. No Subsistema Sul, manutenção corretiva na Ibraga no período de 14 a 18. E na José Richa, na usina, uma manutenção corretiva no dia 15. Finalmente, faz Chapecó, modernização, sistema de monitoramento da UG4, no período de 16 a 23 de dezembro. Já no Subsistema Nordeste, teríamos substituição de chave seccionadora entre os dias 14 e 16 de dezembro para o dia 12 de Paulo Afonso III e as G1 e 2 de Apolônio Salles. No Subsistema Norte, manutenção preventiva na máquina 17 Tucuruí, a partir do dia 14 até 24 de março. E na UHE Estreito, manutenção preventiva na UG4, do dia 14 ao dia 21 de dezembro. Passando agora para os resultados da revisão 2 do PMO, de dezembro. Um ponto de destaque para a semana foi o despacho 3.768 da ANEEL, que revogou a suspensão de contrato da UTE, do contrato de comercialização da UTE Palmeiras de Goiás. Então ela voltou a ter CVU e disponibilidade declarada nessa semana. E o custo marginal de operação obtido para a simulação na primeira semana foi de R$ 1,71 em média, igual em todos os subsistemas. E a geração termoelétrica esperada para a próxima semana é de 6.655 megawatts médios, sendo 4.160 por inflexibilidade e 2.297 por ordem de mérito, sendo a ordem de mérito devido às usinas da GNL que foram despachadas em semanas anteriores.
para a semana do dia 15 de dezembro a, desculpa, 15 de fevereiro a 21 de fevereiro de 25, não haverá despacho antecipado para as usinas de GNL, e o benefício GNL está abaixo do CVO de todas as usinas. Em relação à energia armazenada esperada ao longo do mês e do mês seguinte, a gente vê um crescimento aqui no subsistema Sudeste, começando em 43,9%, um aumento em relação ao esperado nas revisões anteriores, chegando ao final do mês em 51,2%, e o valor esperado para o mês de janeiro é de 63,5%. No subsistema Sul, a gente vê um aumento ainda maior do armazenamento esperado, começando já a semana com valor acima do que era esperado para essa semana nas revisões passadas, chegando a 80,9% ao final do mês, e com o mês de janeiro também, todos os cenários bastante acima do que era esperado para os cenários nas outras revisões, com um valor esperado de 84,2%. O subsistema Nordeste inicia com 46,2%, sem muita alteração ao longo do mês, finalizando 46,3%, e para o mês seguinte, podendo ir de 53,2% a 74,7%, com valor esperado de 62,4% da energia armazenada máxima. Para o subsistema Norte também temos um aumento, iniciando a 49,5%, indo para 53,2% ao final do mês, e também no mês de janeiro um aumento em relação à revisão passada, com valor esperado de 80,1%. E, para finalizar, chamar atenção para o calendário das próximas revisões e do PMO de janeiro, que vai ter algumas alterações devido aos feriados e de Natal e Ano Novo. Então, para a revisão 3, teremos a programação normal, né, com a abertura da coleta do IPMO às 9 da manhã da quarta-feira, e fechamento e prazo de recebimento até às 11 horas de quinta-feira, com a rodada prevista para o final da quinta-feira. Ao meio-dia da sexta, teremos a publicação do DEC da revisão 3, e já às 2 da tarde, já teremos a abertura do IPMO para recebimento dos dados do PMO de janeiro, na sexta-feira, às 14 horas. Para fechar na segunda, às 12 horas, então mais cedo do que o normal, que geralmente é na segunda, às 5 da tarde. Então, tentar para esse prazo, para o recebimento de dados do PMO. E também teremos a publicação na segunda do DEC preliminar do New Wave. Na quinta-feira, após o Natal, dia 26, teremos a reunião do PMO normal ao longo da tarde, e com a rodada do New Wave à tarde, e ao final do dia a rodada do Decomp para o PMO. E na sexta-feira, a continuação da reunião com os resultados e publicação do DEC ao meio-dia. Para a revisão do PMO de janeiro, normalmente teria uma abertura da coleta de dados no PMO na quarta-feira, mas será antecipada para segunda-feira, às 10 da manhã, e o horário de fechamento continua o mesmo, do prazo de recebimento continua o mesmo, de 11 horas da quinta-feira. E a partir daí a programação segue o que vem sendo feito usualmente, com a rodada no final da quinta-feira, publicação do DEC ao meio-dia da sexta, e a reunião semanal às 3 da tarde na sexta-feira. E era isso que eu tinha para apresentar, e te devolvo a palavra, Thiago. Muito obrigado, Gabriel. Vou ter atenção aí nesses dados de fim de ano, né? Vamos ter um PMO atípico devido às festas de fim de ano, aos feriados. Para concluir as apresentações desse encontro, eu vou fazer uma apresentação aqui sobre
Um minuto. Falar aqui a última apresentação desse grupo, depois seguiremos com as perguntas e respostas feitas no chat. E nessa parte falarei um pouco da política operativa, né, da empregada na programação diária, da revisão de dezembro e as perspectivas para a próxima revisão, revisão 2 de dezembro. Inicialmente, fazer uma comparação aqui do valor de CMOs encontrados pelo modelo DECOMP e o modelo DECEM. O modelo DECOMP, com um horizonte ali, umas perspectivas de fixação semanal, teve-se um CMO médio ali para toda semana, todos os mercados, por volta de R$ 5,50. O modelo DECEM, boa parte do horizonte de estudo dessa semana, seguiu a indicação do modelo DECOMP e ficou com valores nessa faixa. A exceção acontece mais forte, foi aqui no dia 9, em que teve uma elevação do CMO, foi a casa, se não me engano, de R$ 100. Isso foi motivado por dois fatores que impactaram. A elevação da carga líquida, carga bruta menos as usinas não despachadas, não simuladas, e uma redução dos recursos eletroenergéticos, a redução da disponibilidade hidráulica, né? Esses dois fatores unidos, elevou-se o sistema e aí também ao despacho térmico. Com relação a esses outros dias aqui, tanto no Nordeste quanto no Norte, o Nordeste teve uma limitação devido à transmissão entre as subestações de Funil e Teixeira de Freitas 2. Essa limitação foi declarada, definida pela IO-ONNE2SL. E aqui no subsistema Norte, tivemos a limitação, né, dos fluxos Jurupari de Xingná, Xingu-Jurupari, ambas conforme a IO-ONN5ME. Olhando aqui para meia hora, entre 8 e 8 e meia da noite, no dia de hoje, dia 13, olhando aqui o despacho, o mapa da todo o território nacional, observamos aqui CMOs sempre próximos, equalizados. A diferença está realmente aqui no Nordeste, devido à limitação de carregamento da linha de transmissão de 230 kV entre Itabira 4 e Itabira 5. Isso conforme ONSE5M. Destaco sempre que esse mapa aqui ele representa aproximadamente 30% de todas as barras do sistema brasileiro. Olhando aqui o Boxplot, também para o dia de hoje, destaques aqui no sistema Sudeste, outliers devido exatamente, como eu acabei de falar aqui, da limitação de carregamento da linha de transmissão de 230 kV entre Itabira e Itabira 5. Com relação ao subsistema Sul, temos aqui dois outliers no meio do dia, isso motivado pela limitação da usina hidrelétrica de Passo Fundo. Essa limitação foi dada devido ao SGI 75598 de 24. Com relação ao supermercado do Nordeste, temos outliers aqui em cima, A elevados. Isso ocorre devido à transmissão entre a subestação Funil e Teixeira de Freitas 2, como também mencionado no slide anterior. E, por fim, no subsistema Norte, os outliers aqui são provocados pelo SGI 75163, que limita a geração da usina térmica de Jaraqui. Fazendo uma comparação agora entre o despacho definido pelo DECEM e o PDP, para a semana do dia 7 e dia 13, olhamos aqui todos os mercados próximos das gerações. As diferenças foram corridas basicamente devido à política operativa em todos os mercados ao longo dessa semana. Ainda avaliando as usinas hidrelétricas, faço aqui uma atualização, né, um acompanhamento da curva de referência do Tucuruí. Atualmente, a indicação prevista era de 27,5%, 27,7%, e nesse momento se encontra verificada em 28,24%, dados para o dia 12/12, ontem. Destaque aqui para Tucuruí é que, devido ao volume útil de partida, não está sendo disponível, né, tem-se a perda parcial da casa de forçadores de Tucuruí. Assim, ficam disponíveis apenas 4 máquinas para geração, o que representa uma perda, uma redução de disponibilidade hidráulica de aproximadamente 1,8 gigawatts. Avaliando agora a questão das gerações térmicas, para essa mesma semana,
As diferenças ocorridas entre o DCM e o PDP basicamente foram declaração de flexibilidade para o pós e por razão elétrica, principalmente para atendimento a ponto de carga. Está aqui, fica exatamente dia 9, um dia mais complicado, de carga líquida elevada e redução de disponibilidade hidráulica, de recursos hidráulicos. Levou esse dia, inclusive, a ser uma publicação nível 2. E nível 2 sem mudar de CT. Então, houve uma necessidade maior de ajustes térmicos no pós-100. As usinas térmicas despachadas semanas foram Marne Azul, Maranhão 3, 4, 5, Parnaíba 5 e Prosperidade 1, 2 e 3. Com relação ao atendimento à ponta, aqui embaixo podemos ver a inflexibilidade declarada no DCEM e aqui o total de despacho térmico realizado efetivamente pelo POS. Destaque realmente que o dia 9 que houve uma necessidade maior de despacho térmico para atendimento à ponta. Um recurso que é utilizado para facilitar o atendimento à ponta é a resposta à demanda. Nessa semana, exatamente no dia 9, foi acionado todos na categoria do produto de disponibilidade, por leilão, e foi acionado um total de 93 megawatts. Com relação à importação de energia, não houve necessidade de nenhuma exportação, assim como também não houve necessidade de exportação, não foi disponibilidade de exportação. Assim, na revisão de dezembro, não ocorreu intercâmbio de energia com os países vizinhos. Avaliando aqui agora o balanço da programação semanal, o balanço de carga dessa revisão, podemos observar o subsistema Sudeste com um perfil importador de energia, sempre a carga acima da geração. A geração foi dimensionada para controle de nível de todos os usinas do Grande, Parnaíba e Paraná. Também ocorreu a exploração dos recursos energéticos de Itaipu e dos patamares de carga, principalmente no atendimento à ponta. Com relação ao Sul, a exportação mais acentuada de geração hidráulica da Bacia do Iguaçu, em função das condições hidrológicas. Também tivemos uma exploração das bacias do Uruguai e Jacuí, sempre atendendo a modulação, acompanhando a carga e o atendimento à ponta. Com relação ao Nordeste, teve atendimento às restrições de curva de segurança da Bacia de São Francisco e sempre com perfil aqui exportador. Com relação ao Norte, boa parte exportador, principalmente na ponta de carga de energia. Foram utilizadas as gerações da usina de Belo Monte, seguindo a disponibilidade da usina, que é dada diariamente, e foram exploradas as bacias do rio Tocantins para atendimento à ponta. Destaque-se aqui que é o HE Balbina, no norte, ela foi minimizada. Com relação ao balanço de geração, por fonte de geração, mantivemos aqui um perfil fortemente renovável, 94% da geração é de usinas renováveis, sendo que delas 36% são usinas não despachadas. E aí eu cito eólicas, solares, MMGD, PCGás e PCTs. Vou destacar que aqui foi a elevação das eólicas, aproximadamente 15%, totalizando um aumento de 2,1 gigawatts, e a redução das usinas não renováveis, que é as usinas térmicas, uma redução de aproximadamente 4,7 gigawatts. Com relação às outras fontes, bem próximas, o HES 800 MB, aumento de 800 MB, PCHs 2 MB, pequenas térmicas, uma redução de 300 MB, MGD e fotovoltaicas, um aumento de aproximadamente 300 a 400 MB. Olhando aqui as perspectivas para a próxima revisão, trago a previsão de geração eólica, essa redução aqui, tem uma tendência de queda ao longo da semana, sendo aqui, vamos começar hoje ainda com previsão do aumento, uma geração de 16 gigas, caindo ali até por volta dos 10 gigas no meio da semana. Com relação à importação de energia, temos aqui blocos de ofertas da Argentina e do Uruguai. Desculpa. Da Argentina, tivemos uma oferta de 5 blocos, variando entre 200 e 700 megawatts, sendo que o CVU varia entre 480 e R$ 1.656 por megawatt-hora. Isso representa uma pequena redução com relação ao CVU da semana passada. No Uruguai,
Os blocos foram oferecidos pela Enel, BTG Pactual e Bolt Energy. Os montões variam entre 17 e 33 megawatts, e o CVU entre 422 e 1.980 reais por megawatt-hora. E, nesse caso, houve uma elevação do CVU de todos os blocos. Falando agora político-prativa, a ser praticada na próxima semana, para os subsistemas Sudeste e Centro-Oeste, haverá utilização dos recursos bacios dos rios grandes, Paranaíba e Paraná, e sempre alocando as necessidades de carga média e pesada, e fazendo controle de nível atendendo às resoluções da ANA. Para o Sul, haverá uma exploração mais acentuada com relação à geração hidráulica, principalmente da bacia do Iguaçu, em função das condições hidrológicas. Também haverá uma exploração das bacias do Uruguai e Jacuí, sempre seguindo uma modulação para atendimento à carga. No Norte, serão feitos os atendimentos e restrições de curva de segurança da bacia do São Francisco, subsistema Nordeste. No Norte, haverá exploração das usinas do bacia do Rio Tocantins-Xingu, para atendimento à ponta, e a operação minimizada aqui em Balbina, para Aguari do Norte. Com relação ao atendimento à ponta, devido às condições previstas do SIM, a probabilidade de despacho adicional térmico é baixa, então não se espera ter um despacho térmico adicional para atendimento à ponta, e também não há previsão de importação ou resposta à demanda. Com relação ao EVT, esse aqui já vai até um assunto a ser respondido no próximo bloco. Existe sim a possibilidade de EVT no próxima revisão, principalmente ali para os períodos de carga leve e média. Com relação à representação das resoluções da ANA para o dia D, no modelo D100, para as usinas de Chavante e Capivara, a alteração aconteceu apenas na bacia do Rio Paranapanema. As usinas Chavantes e Capivara continuam na faixa normal, ou seja, não há restrições, enquanto que para a usina de Jurimirim, teve uma previsão de operação para a faixa normal, ou seja, passando aqui para normal. E nesse caso, nessa faixa, não há nenhuma restrição a ser adotada. Com relação ao informe de erro, temos aqui o informe de erro da PRD 011-2024, que trata da usina de Machadinho. Existem dois FZHs, 5771 e 5907. 5771, ele trata de uma taxa de variação máxima de função de variação combinada, entre 300 e 900 metros cúbicos por segundo, e é uma necessidade da usina. Essas FZHs, eles são representados no modelo D100 de forma simplificada, através das seções 99220 e 99221. Isso lá dentro do arquivo OperoH, define seções hidráulicas. E essas seções, para os decks dos dias 7 a 11, ou seja, 7, 8, 9, 10 e 11, por um equívoco na montagem dos dados, o dia 12, exatamente, apenas o dia 12 desses decks, ele foi considerado de forma equivocada, né, na restrição 9921. Ressalto-se aqui que essa alteração não afeta o primeiro dia, mas sim o dia 12, apenas o dia 12 entre esses decks aqui. Quando o dia 12 passou a ser o dia D, ou seja, o dia principal, o dia foco, ele já foi corrigido. Por fim, trago aqui com relação à portaria GM-MME 8831 do 10 de 24. Foram recebidas ofertas das usinas Geneva, Petrobras, Porto PCM e Norte Fluminense, de produtos 1, 2, 3, 4, com valores que variam entre R$ 998,98 até R$ 2.172,49. Para essa semana, tivemos a atualização da oferta Porto PCM 1 e uma nova oferta da UTE Norte Fluminense, que estarão disponíveis a partir do DEC de amanhã, dia 14 do 11. Ressalto aqui que essa oferta é utilizada apenas no pós-D100, não são modeladas nesse momento no D100, e elas tinham sempre conjunto, trabalho privilegiado, junto com as ofertas de importação. E essas ofertas ficam disponíveis na página do Sintec, na aprovação diária. Com isso, eu concluo aqui essa apresentação sobre a política operativa. Faremos agora mais um intervalo de 5 minutos e retornaremos para responder as perguntas realizadas no chat. Até mais, obrigado. Boa tarde, pessoal. Para encerrarmos agora o encontro dessa semana, responder as perguntas que foram enviadas aqui no chat. A primeira pergunta que eu vou responder
é do Luciano Coutinho. Ele pergunta: boa tarde a todos. Considerando que o CMCE já aprovou as curvas de referência para 2025, CRF, pergunto se o ONS já divulgou a nota técnica dessas curvas. Caso não tenha divulgado, se poderia dar uma data estimada. Por favor, obrigado. Para me ajudar nessa pergunta, eu chamo o Wagner. Wagner, seja bem-vindo ao encontro. Pode responder? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. As curvas referenciais foram apresentadas no CMSE no dia 4, né, na quarta-feira da semana passada. A gente emitiu a nota técnica para o Ministério, se eu não me engano, nessa quarta-feira agora, essa última quarta-feira, e dia 11, né? E a gente já está vendo aí a parte técnica para disponibilizar as notas, a nota técnica que foi emitida, foi enviada para o Ministério, no Sintegre. Então, hoje, no máximo na segunda-feira, a nota técnica já vai estar disponibilizada no Sintegre, aí no caminho normal lá das notas técnicas das curvas. É isso. Certo, Wagner. Muito obrigado, amigo. Falou. Até a próxima. Até a próxima. A próxima pergunta é do Fábio Pinto. Ele pergunta: boa tarde. Gostaria de saber por que não foi disponibilizado hoje o arquivo PSAT. Obrigado. Para essa pergunta, eu convido a Aline para respondê-la. Aline? Olá, boa tarde novamente. Hoje tivemos um problema na publicação dos produtos do PSAT, mas os produtos já se encontram disponíveis no Sintegre. Era isso, obrigada, e devolvo a palavra para o Tiago. Obrigado, Aline. Então, vamos estabelecer isso aí. Obrigado. Próxima pergunta é do Marcos Siqueira. Ele pergunta: com o aumento das vazões no subsistema sul, desde 7 de dezembro, principalmente localizado na bacia do Rio Iguaçu, foi registrado investimento na cascata e criação de volume de espera na usina de Segredo, governador Ney Braga. Segundo dados do INS, as usinas do Rio Iguaçu têm apresentado energia vertida turbinável desde a tarde, dia 6/12. Como a previsão das vazões do sul é de continuar acima da média e a perspectiva dos reservatórios do HS, Foz de Areia e Segredo atingirem níveis elevados, qual é a indicação do INS com relação à possibilidade de verter no sul para exportação nos próximos dias, finais de semana e dias úteis? Se existe possibilidade de verter, qual a janela de tempo mais provável? Marcos, obrigado pela pergunta. Essa pergunta também é similar à do Renato. Creio que vocês estão da mesma empresa. E sim, existe possibilidade de EVT, as vazões estão aumentando, então existe possibilidade de investimento, e como eu apresentei ali na política operativa, né, existe sim previsão nos próximos dias de EVT, na carga leve e média, baixa carga, não na pesada. A próxima pergunta é da Laiana Maia. Ela pergunta: prezados, boa tarde. Gostaria de entender por que o Rapidói do dia 11/12 não trouxe a data de despacho das usinas térmicas, com as informações de cada usina. Apenas foi publicada a tabela das usinas térmicas com operação flexibilizada, conforme a portaria normativa número 88, de 2024. Lembrando que essas informações são de grande relevância para os agentes térmicos. Assim concluiu. Diana, muito obrigado pela pergunta, por ter visto esse problema. Realmente não há motivo para não ter sido divulgado. Foi algum problema, algum equívoco na geração do arquivo e a sua publicação. Estamos avaliando a correção e em breve será publicado o PDF, né, o Rapidói, com todas as informações lá corretamente. A próxima pergunta vem do Samuel. Ele pergunta: prezados, boa tarde. Gostaria de entender como é o formato de remuneração das 7 UTS flexíveis que estão disponíveis para o ONS no atendimento à ponta de carga, bem como o ressarcimento de possíveis consentidores das usinas que foram deslocadas para o despacho desse mecanismo adicional. As ofertas recebidas, né, pela portaria 88, elas são remuneradas no período do produto conforme o valor da oferta.
e fora do período do produto, caso a usina continue gerando, irá receber inflexibilidade, ficando exposta ao deslocamento hidráulico. O despacho pela portaria ME, número 38, não causa constraint off, uma vez que o despacho do modelo D100 é mantido. Ok? E, por fim, a última pergunta, um pouco uma sugestão, né, do Henrique Nunes Bragas. E ele fala, em relação ao mapa geoespacial com valor CMO, como foi falado, o gráfico representa cerca de 30% de todas as barras modeladas no D100. A fonte de dados georreferencial é o deck de dados do programa nodal? Existe possibilidade de expandir o número de barras georreferenciadas? Obrigado, Henrique. Esse mapa, 30%, você vê que ele é bem espalhado e já bem comprimido ali, né? Aumentar ali talvez dificulte a visualização melhor dos dados e informações. Ali fica fácil que todo mundo com a mesma valores, né? Estão equalizados. Mas quando fica separado, fica difícil. Mas, de qualquer forma, vamos avaliar aqui, junto com o pessoal de TI, de avaliação de gráficos, né? Se tem como aumentar um pouco mais esse range de barras sendo representadas. Ok? Com isso, pessoal, concluo aqui. Todas as perguntas foram respondidas, todas apresentadas. Agradeço a atenção de todos que acompanharam aqui a reunião. Agradeço a todos que apresentaram, que responderam, todo o apoio de vocês. Obrigado. Não só por essa reunião, mas por todo esse ano de 2024 que estivemos juntos. Essa é a última encontro semanal que participo com vocês. Estamos concluindo o ano. Desejo a todos um Feliz Natal, próximo ano, felicidades, de conquistas. Nos vemos ano que vem. Cuidem de suas famílias. Passem bem. Abraço.